Programa Onda Livre, Juventude no Mundo Moderno. Grupo Sou Careta. O que leva um jovem ao mundo das drogas, doutor? Bem, assim, é difícil falar de um fator único, né? Assim, a questão das drogas, ela, vamos dizer assim, é uma questão multivetorial, né? Então, se a gente for pensar, o consumo de drogas na humanidade, ele existe desde o processo civilizatório, né? Então, as drogas, elas sempre estiveram presentes nas relações sociais, nos eventos culturais, né? Então, a gente pode remeter à antiguidade, né? Que desde a antiguidade o homem, através da cultura, estabelece relação com as drogas, né? Por exemplo, os egípcios inventaram a cerveja, as relações com algumas ervas que existiam dentro com alguns povos orientais, né? E outros povos da América que nós conhecemos poucos. Também entre os gregos antigos, né? Que são nossas primeiras referências ocidentais, né, filosóficas, eles também tinham uma relação muito próxima com o vinho, né? Então, assim, as drogas têm todo um contexto histórico, né, que faz parte, vamos dizer assim, de como a sociedade se constitui, né? Elas estão presentes nos nossos eventos culturais, nos nossos eventos festivos, né? Então, é preciso sempre ter esse olhar histórico e pensar cada momento que a humanidade vive que vai sustentar certa forma de consumo, certo jeito, certa configuração social que faz com que o consumo exista, né? Se a gente for refletir um pouquinho, né, se a gente for pensar um pouquinho, quando a gente reflete sobre o consumo de drogas na atualidade, não há como a gente não pensar na questão do tráfico de drogas, de como a gente vive dentro de uma sociedade que é muito opressora e pressionante, né? A gente vive num contexto muito pressionante, né? Assim, o piauiense gosta de falar, fulano está pegando pressão, né? São as pressões da vida, né? Então, a gente vive num contexto em que muitos dos nossos jovens, eles se encontram realmente abandonados, tá certo? Em termos de políticas públicas. As políticas públicas para jovens no Brasil, no nosso caso, elas são muito recentes, tá certo? Elas estão começando, vamos dizer assim, dos últimos 12 anos para cá, é que elas estão mais encorpadas, tá certo? Mas elas são recentes e o abandono dos jovens e de outras categorias, outras faixas sociais, né, acaba produzindo um quadro bem complicado, né, em que o tráfico acaba surgindo, como, por exemplo, em certas comunidades, uma forma de renda, né, e o tráfico de drogas ele produz grandes ganhos, certo? E aí dentro de uma sociedade que é muito pressionante e opressora, né? Então a gente vive numa sociedade que consome drogas, né? Por exemplo, na atualidade, quem conhece, por exemplo, quem já participou de um serviço ou trabalhou de um serviço que cuida de pessoas que tenham algum problema com droga, vai ver que corte social, corte econômico, corte étnico, corte de faixa etária, essas categorias elas não nos ajudam a compreender, né? Por quê? Porque o consumo e a relação com as drogas estão presentes em todas as camadas sociais, tá certo? Então, para você ter uma ideia, Santiago, e aí pensando talvez um fator importante, como foi sua pergunta, né? O tráfico de drogas, ele é uma grande engrenagem capitalística, certo? Então, o tráfico de drogas movimenta muito dinheiro, certo? Então, existem ONGs internacionais que mostram que o tráfico de drogas pode chegar a ser terceira ou quarta economia do mundo. Claro que esses dados são estimativas porque não é uma economia formal e fica difícil de se medir, mas quando a gente pensa o tráfico de drogas, também tem que se pensar o tráfico de armas, que também movimenta muito dinheiro. Então, a relação com as drogas na contemporaneidade tem muito do vetor da economia também, capitalista, né? Então, o jovem da periferia, por exemplo, quando ele começa a participar de uma gangue, de um tráfico, de uma gangue que
que mexe com drogas, que vende e tal. Aquele jovem, ele se sente acolhido por uma certa turma, ele se sente identificado por uma certa turma, ele é alguém que se sente, a partir da entrada, vamos dizer assim, alguém no seu contexto, que, por exemplo, dentro de um contexto capitalista, tem dinheiro para poder consumir certos bens de consumo, ele é bem visto, ele pode comprar aquele tênis da moda, aquela bermuda da moda, aquela camisa da moda, ele pode estar com... Ou seja, o que eu quero dizer é que quando a gente pensa o jovem da periferia e na sua articulação com o tráfico, a gente tem que pensar também o que é que de positivo esse jovem ele encontra nessa relação com o tráfico, com o crime e com uma série de questões envolvidas, tá certo? O Estado não consegue dar. Do Estado, a própria sociedade como um todo, né, não consegue se aproximar, né? Então, assim, eu acho que um dos primeiros passos, porque o meu mestrado foi nessa área de juventude, mas acho que os primeiros passos é se aproximar do jovem, né? Entender o que é que ele gosta, o que é que ele deseja, o que é que ele anseia, do que é que ele não gosta, o que é que, né, para que a gente possa, enquanto sociedade e Estado, como você lembrou, oferecer oportunidades tão sedutoras como essas outras que surgem. Então a gente precisa oferecer oportunidades, não oportunidades assim, vai para a escola, mas a escola estou falando do programa de jovem, né? Escola muitas vezes é um saco, né? É enfadonha, é chato. A gente, vamos oferecer trabalho, mas qual é o trabalho que você vai oferecer, né? Então a gente precisa pensar como é que essas oportunidades, elas vão de encontro com os desejos de sua comunidade, para que o jovem sinta a vontade, por exemplo, de participar de um esporte, de participar de uma atividade cultural, de participar de uma atividade que seja profissional, mas que tenha a ver com a sua vocação, tá certo? Que tenha a ver com seus desejos, né? Porque participar de certos grupos, assim, eles são grupos muito sedutores, né? Grupo Sou Careta. Doutor, o jovem de hoje, a gente sabe que ele tem família que dá muita liberdade e não dá limite para os filhos. De repente, em vez de ele dar um carinho, ele não dá. Em função de, às vezes, de muito o dia a dia de trabalho. Essa falta de tempo do pai e da mãe, que deixa seus filhos com terceiro, isso não influencia para ele se relacionar com pessoas que não têm a mesma índole do seu pai e de sua mãe? Olha, isso aí também é uma outra moralidade que é difícil, né? Porque não ajuda a gente a compreender. Sabe por quê? Por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, esse pai, essa mãe que não tem tempo e tal, putz, é um pai também que está pressionado, né? Assim, que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que dar conta do seu filho, tem que pagar as contas e tal, né? Então é o pai que também está pressionado pelo mundo, né? E a gente culpabilizar o pai ou a mãe por causa disso, é porque ele está no mundo, ele precisa se sustentar. E meu velho, no Brasil, né, a gente é muito explorado, muitíssimo explorado. A gente paga muito mais caro por bens que lá fora são bem mais baratos. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se tem uma coisa muito importante que a gente possa implantar nas políticas públicas, é a educação de qualidade e a creche. Sabe por quê? Porque a mãe precisa ir trabalhar, velho. A mãe precisa ir trabalhar, o pai precisa trabalhar, precisa disso. Então, antes, aí é onde eu queria chegar. Antes da gente formar um processo de cristalização ou de culpabilização da família, né? Porque aí tem a desculpa, a família é desestruturada e tal. Gente, o que é que nós temos no país que ajuda a gente a estruturar a família? Nós temos saúde de qualidade, nós temos educação de qualidade, nós temos uma economia forte para que pais de família possam sustentar suas crianças, seus filhos e tal, né? Então a gente sabe como a gente tem que ralar, tem que correr, tem que, né? Então, às vezes os filhos ficam assim, mas antes da gente pensar na ideia de família desestruturada, que a gente pense o que é que nós temos no Brasil e na nossa sociedade que ajuda a estruturar a família, né? Outra coisa importante, você falou sobre limites e coisas, né? Assim, olha, gente, a gente precisa ter um cuidado para um resgate de um conservadorismo que não ajuda, certo? Porque o que acontece? Quando há um resgate de um conservadorismo em função dessa cultura do medo, a gente impõe certos
muros e grades para adolescentes e jovens, e acontece justamente o que é mais perigoso para adolescentes e jovens, nós nos afastamos deles, certo? E quando a gente pensa limite, limite não é uma coisa a ser imposta. Limite é algo que nós construímos num encontro afetivo com nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque você vai apresentar para sua criança ou adolescente o mundo, né? Grupo Sou Careta. Qual a melhor forma de você lidar com o dependente químico? É uma situação muito difícil, Santiago. Muito difícil. O que a gente precisa pensar o tempo todo é o apoio que tem que se dar a essa família e o apoio que tem que se dar a esse sujeito, tá? Agora, o Ministério da Saúde recomenda que o cuidado ofertado a essa pessoa em saúde mental seja um cuidado em liberdade, que você não vai aprisionar o sujeito num lugar, que ele vai ficar um tempo sumido, que ele precisa se afastar e tal, de maneira nenhuma. O Ministério da Saúde e outros setores da saúde mental, como no caso da reforma psiquiátrica, que é um movimento muito social, muito importante no Brasil, recomenda que o usuário de drogas, a pessoa que tem um problema sério com drogas, seja cuidado em serviços públicos abertos. O cuidado em saúde mental dessa pessoa que tem esse problema deve ser um cuidado específico para ela. Certo? Ou seja, eu preciso olhar para aquele sujeito e sua singularidade, do que é que ele gosta de fazer, qual é a sua história de vida, quais são as coisas no mundo que ele investe mais desejo, certo? É música, é trabalho, não sei, ele gosta de consertar moto, estou viajando, gosta de jogar basquete, andar de skate, né? Então assim, para cuidar de alguém em termos de saúde mental, seja um problema de droga, ou seja outro problema de saúde mental, é preciso que a gente construa um espaço para que a gente acolha a singularidade, que a gente acolha o jeito de ser daquela pessoa. O que é que eu diria para essas famílias, né? Se aproxime dessas pessoas para que o sujeito possa falar do seu sofrimento, possa contar a sua história de vida, possa trazer essa potencialidade. Acho que a primeira coisa para jovem que a gente precisa ter é ouvir, é escutar, é estar aberto, tá certo? É estar aberto. Então, por exemplo, nós passamos agora por esse problema aí dos rolezinhos no shopping e tal, né? A gente responde com a polícia, mas a gente não responde. Grupo Sou Careta. Doutor, eu queria uma mensagem para as famílias que têm filhos com problemas de droga. Uma mensagem de estímulo. Olha, primeira coisa eu acho que buscar ajuda, tá certo? E buscar ajuda nos serviços públicos de saúde, tá certo? O Sistema Único de Saúde, nos últimos 20 anos, tá certo? Tem implantado, nos últimos, 15 anos, mas nos últimos 12 anos, tem implantado serviços de saúde mental, que são os famosos CAPs. Nesse serviço você vai encontrar um apoio para você cuidar da pessoa que você tem com esse problema em casa, tá certo? E a principal chave, tá certo? Em vez de você olhar para o seu filho, para sua filha, ou para a pessoa da sua família que tem problema de maneira moralista, com preconceito, procura se aproximar e procura, junto com o serviço público, conhecer o que vai na alma daquela pessoa que faz com que ela esteja sofrendo, tá certo? Ou conhecer também a positividade que tem naquela pessoa. Certo? Assim, o que é que faz os olhos delas brilharem? É futebol, é basquete, é vôlei, é skate, trabalhar com alvenaria, com marcenaria. Então procura ver... algo que desperte. Exatamente. Então os nossos olhares, eles precisam estar voltados para a seguinte questão. Nós estamos escutando e nós estamos dispostos a acolher o sujeito, prescrever como o sujeito deve ser, do que se acolher como se é, né? E isso provoca muitas dores no jovem, no adolescente, né? Não é novidade que aqui, por exemplo, em Teresina, existe um contexto de muita disputa por estudo, muita pressão por estudo, muita pressão por consumo, tá certo? Muita pressão para ser dessa forma, para ser daquele jeito. Então, nosso contexto é esse. Então, o que eu digo é, assim,
Em nossa sociedade, talvez essa seja a mensagem, né? Talvez em nossa sociedade nós estamos sempre dispostos a dizer como as pessoas devem ser e não a acolher como as pessoas são. Porque tudo isso me lembra uma velha pergunta, já que é um programa jovem, né? Vamos falar de rock do Brasil. Isso sempre me lembra uma velha pergunta de 1989 do Renato Russo, daquela banda Legião Urbana, né? Que tem a seguinte pergunta e que não vem sendo respondida, né? Que é: e há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos que nós não estamos fazendo muita coisa. Programa Onda Livre, Juventude no Mundo Moderno. Grupo Sou Careta.